Sejam bem-vindos à série Memória da Rabeca Brasileira, agora em versão podcast, graças ao patrocínio da Lei Aldir Blanc, Fundação José Augusto, Governo do Rio Grande do Norte, Ministério da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Capítulo 7. A Rabeca fala ou cala o português? Quando em 2020 e 2021 entrevistei rabequeiros de todo o Brasil, comecei a imaginar a Rabeca como uma grande plataforma de apreciação dos falares brasileiros. A linguagem usada para se tratar dos temas de Rabeca na série de entrevistas representava uma colagem bastante representativa nesse quadro de oralidades do Brasil e testemunhava uma mistura de termos indígenas com falares regionais e até mesmo estrangeirismos. No episódio anterior de nosso podcast, falamos sobre a imaginação de um caráter nacional para a Rabeca a partir da obra de Mário de Andrade, especialmente a partir do livro Macunaíma, O Herói Sem Nenhum Caráter. Entretanto, não mencionamos na ocasião que, sem poder readquirir sua muiraquitã, o tal amuleto que já discutimos enquanto metáfora da memória cultural, Macunaíma ocupou-se, então, do complicado estudo das duas línguas da terra, o brasileiro falado e o português escrito. Uma dualidade que é fundamental para discutir a memória da Rabeca brasileira. Hoje vamos ensaiar sobre a relação entre essas oralidades e a música de Rabeca, partindo do pressuposto de que a literatura sobre Rabeca é escrita em língua portuguesa, mas sua cultura popular está compartilhada em fala brasileira, o que é bem diferente. Mas o que se tem em comum é que tanto o nosso idioma quanto a música de Rabeca primeiro se aprende de ouvido. Saudações, minha gente! Eu sou Caio Padilha e esse é o nosso 7º de 8 episódios especiais da série iniciada em abril de 2020 no YouTube, em parceria com a Lafia Filmes de Marcoussis de França. Lá, nós entrevistamos em transmissões mensais e ao vivo mais de 30 especialistas, totalizando mais de 20 horas de conteúdo sobre música de Rabeca no Brasil. A trilha e o texto original deste episódio podcast é de minha autoria e tem trabalhos técnicos e edição de áudio de Rafael Gomes. Já tendo Macunaíma como obra de referência na renovação da linguagem literária do Brasil no século XX, vamos especular sobre o lugar que teria a Rabeca brasileira no movimento de modernização das artes a partir da relação que ela estabelece com o nosso idioma. As modernizações iniciadas a partir da Semana de Arte Moderna, em 1922, desafiaram o sistema cultural vigente, propondo, através de uma nova organização da linguagem literária, o lançamento de outras informações culturais e idiomatismos periféricos às normas e parâmetros europeus. Como disse Mário de Andrade em correspondência à Câmara Cascudo, abro aspas, não escrevo mais português, estou escrevendo brasileiro. Fecho aspas. A esse respeito, argumenta Mário na mesma carta de 1924. Abro aspas. Lembre-se que o português não pode ser, tal como ritmado e movido em Portugal, o nosso meio oral de expressão. Outra terra, clima, novos costumes, preocupações, ideais. Aliás, nós não herdamos de Portugal uma língua, herdamos uma gramática. Foi o que marcou por muito tempo a ideia de sermos sintaticamente e vocabularmente nacionais. Fecho aspas. Parafraseando Mário de Andrade, para o nosso interesse temático aqui, diríamos que na expressão de nossa música, nós herdamos a língua e a gramática de um instrumento português, violinado, vamos dizer assim.
mas a sintaxe e o vocabulário desse idioma seriam movidos e ritmados pelas rabecas brasileiras e todos os seus sotaques musicais, por exemplo. É apenas uma hipótese. No século XX, com a emergência de novas circunstâncias socioculturais para expressão artística, a rabeca encontra terreno representativo de novas atitudes, novos gestos e até mesmo novo vocabulário musical. Em relação a esse contexto, o rabequeiro e pesquisador Roderick Santos, que escreveu o livro Isso Não é um Violino, nos fala da rabeca enquanto uma atitude que o rabequeiro tem diante da sua música, ainda que ele esteja tocando um violino de orquestra. Já o rabequeiro Beto Lemos, em entrevista ao vivo pelo YouTube, nos fala que toca outros instrumentos como se estivesse tocando rabeca, se referindo ao caráter, digamos, idiomático do seu instrumento principal de trabalho, cuja linguagem ou cujo sotaque constitui a coluna vertebral da sua musicalidade abrangente. Em certa dissertação em música, intitulada por Priscila Araújo como A Escrita Idiomática do Concertino para Violino e Orquestra de Câmara de César Guerra Peixe, defendida na UFRJ em 2003, encontramos descrições sobre as peculiaridades técnicas e instrumentais da rabeca que referenciam posturas utilizadas para execução de repertório violinístico na obra do compositor Guerra Peixe, e nos ajuda a ilustrar essa característica idiomática da rabeca, influenciadora da música brasileira. Muitos exemplos recentes de dissertações acadêmicas sobre esse tema interessam-se também pelo ensino e aprendizado da música de rabeca. Mas acreditamos que a relação da rabeca com a oralidade não se restringe aos modos de transmissão de conhecimento, repertórios e técnicas musicais. Essa relação com a oralidade parece intimamente ligada com o próprio som da rabeca, com sua sonora, enquanto expressão de territorialidade bastante plurivocal, digamos assim. As rabecas querem ser ouvidas, é o que exclama o rabequeiro Alício Amaral no espetáculo teatral Memórias da Rabeca. Cada rabeca tem a sua própria voz, é o que deduzimos da obra de José Eduardo Gramani. A rabeca fala fundo aos nossos corações, exclama Marcos de França na série Memória da Rabeca Brasileira. Ou quando a rabequeira Renata Rosa diz que a rabeca seria sua segunda voz. São exclamações, afirmações intuitivas sobre essas vocalizações da música de rabeca que por vezes fala o português, mas por vezes também o cala, enquanto idioma colonizador. Mas um motivo pelo qual a linguagem é uma questão crucial na rabeca brasileira. Se o idioma oficial do Brasil se difundiu em nosso território a partir da colonização portuguesa, tal como também se afirma em relação à difusão da rabeca brasileira, deveríamos investigar por qual razão a incidência e a apropriação da rabeca em outros países de língua portuguesa é tão diferente da nossa. Ou, de outra forma, por que entre outros países de língua portuguesa o Brasil demonstra uma relação tão especial com a rabeca? Em 2019, a segunda reunião da Comissão do Patrimônio Cultural dos Países de Língua Portuguesa, sob coordenação do Instituto Patrimônio Cultural de Cabo Verde, contou com a participação de delegações do Brasil, Angola, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. É claro que alguns países de língua oficial portuguesa, como Macau, por exemplo, tiveram apenas uma ocupação passageira e não uma colonização tão durável quanto a do Brasil. Entretanto, para além dessas diferenças coloniais, nos interessa saber como a língua oficial, ao ser assimilada nas oralidades locais e dessas dramáticas, abre caminho para a assimilação cultural de instrumentos musicais como a rabeca, uma vez que a rabeca se configura em muitos contextos como um instrumento usado para falar
ou emprestar voz. Vide o exemplo que já demos de Fabião das Queimadas no Brasil e outros casos que também podem ser citados em Moçambique, onde o senhor Macaula Chombo Naula cantava em sua rabeca de cabaça, ou no Timor-Leste, onde se celebra o poeta e músico de rabeca Abé Barreto como referência. Para os timorenses, que também falam em indonésio e tetum, as canções contemporâneas de Abé Barreto dialogam com formas musicais tradicionais da chamada língua tetum praça. A musicalização da oralidade, nesses casos, acabam por denunciar hierarquias e formas de autoritarismo manifestas na língua portuguesa e seus divisionismos pós-coloniais. Por essa razão nos interessa as ocasiões em que a rabeca fala, mas também aquelas ocasiões em que a rabeca cala o português lusitano, emprestando voz a diversos falares que exigem do interlocutor determinadas vivências do contexto cultural específico. As oralidades da rabeca também se relacionam com o tema da antropomorfização dos instrumentos musicais. A esse respeito, citamos o pesquisador Agostinho Lima, que escreve, abro aspas, aos instrumentos paridos pelas próprias pessoas e nos meandros das suas culturas, como é o caso da rabeca, parece que a eles se atribui uma aura mágica, uma qualidade de ser vivo, por terem nascido da própria alma popular em seu encantamento com a natureza. No caso da rabeca, as árvores, as madeiras, mas outros objetos naturais, como peles e ossos, por exemplo, são também vivificados quando transformados em instrumentos musicais. Fecho aspas. E aos objetos inanimados, que parecem ganhar vida na mão de artesãos e músicos, atribui-se geralmente a capacidade de vocalizar, a fala. Lembremos do célebre Michelangelo, que, acabando de esculpir a estátua de Moisés para o túmulo de Júlio II, satisfeito com seu primoroso trabalho, exclamou para a sua obra: "Parla!". Pois bem, além de nomear peças da rabeca como se fossem partes do corpo humano, alguns mestres também atribuem aos seus instrumentos a capacidade para falar. A pesquisadora Kilsa Sete relata, por exemplo, em sua pesquisa, que após afinar a rabeca, um certo rabequista caiçara comentou: "Agora sim, ela está falando bem". Na dissertação de João Nicodemos, também lançada em livro em 2017, o pesquisador afirma que a antropomorfia também é recorrente no vocabulário do mestre rabequeiro Antônio Merengue, e que uma das alegorias que ele mais gosta de utilizar para descrever o som da rabeca é a seguinte: você toca aqui, ela dá um grito que vai escutar lá em Mamanguape. Ainda sobre João Nicodemos, convidamos o ouvinte a assistir no YouTube o episódio Panorama da Loteria de Rabeca no Brasil, onde, além do João, eu entrevisto Cláudio Rabeca e Adam Barami sobre a construção de instrumentos musicais. Aproveita e se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum novo episódio da série Memória da Rabeca Brasileira. E se a rabeca é um corpo que fala, pode-se dizer também que ela é um corpo que dança, tanto nos bailes e terreiros, quanto nos folguedos populares que no Brasil tiveram um importante papel colonizador, especialmente relacionado aos objetos catequizadores, que por sua vez se relacionam também com os desafios do idioma português no Novo Mundo. A música, com sua capacidade socializadora, foi sem dúvida uma importante ferramenta de mediação cultural entre jesuítas e povos originários. E muitos pesquisadores destacam as chamadas reformas religiosas das culturas populares no Brasil. Em São Tomé e Príncipe, um país também de língua portuguesa, existe o Tilole,
uma dança dramática em que os pífanos, ao invés de rabecas, protagonizam a distinção entre o que caracterizava a cultura africana e a colonizadora portuguesa. Nesses casos de folguedos coloniais, instrumentos musicais participam do modo que determinados estratos culturais das oralidades encontram matrizes portuguesas do idioma colonizador. E assim, gradativamente, elementos musicais vão sendo assimilados pelos são-tomenses, gerando uma cultura híbrida nos territórios locais, entre diferentes formas de expressão, vocabulários e denominações da linguagem letrada e da linguagem iletrada. Então, pífanos, rabecas e violinos certamente se desenvolvem implicados nesses empréstimos e devoluções idiomáticas dos países de cultura lusófona. O mesmo ocorre em diversos folguedos do Brasil, em que encontramos rabequeiros e rabequeiras participando de dramatizações de marujos portugueses e mouros, de bois sagrados e profanos, fandangos e reisados. São contextos da música de rabeca em que o instrumentista precisa, para tocar, conhecer antes os diálogos envolvidos. Mas não são apenas os cantares e dançares que indicam a relação especial da rabeca com a língua portuguesa. No livro A Construção da Rabeca, o rabequeiro e pesquisador João Nicodemos apresenta anotações etnográficas em que a rabeca articula em seu fazer os falares locais. Falares intimamente ligados às idiosincrasias de mestre Antônio Merengue e seus saberes sobre madeiras, ferramentas e demais invenções artesanais. Ao lermos as descrições técnicas de manufatura da rabeca na pesquisa de Nicodemos, percebemos o envolvimento interessantíssimo de um discurso êmico, um linguajar nativo para se referir a todos os detalhes do universo da rabeca. De modo que, por exemplo, o estandarte, palavra europeia para designar certa peça do violino, que adquire no falar rabequeiro a denominação de diversos termos que vão além da designação oficial, né? Os mestres chamam o estandarte de lacraia, de banco, de pé, rabicho, suporte, repuxo, passaporte, etc. Palavras para designar o ofício também são questionadas. Ao ser perguntado por João Nicodemos sobre o nome de sua profissão, o mestre Zé de Nininha responde que é rabequeiro, que é quem faz a rabeca. E depois emenda dizendo bem assim, abro aspas, mas agora tem um nome novo, que é luthier. Eu não sei de onde esse nome vem. Para mim, é construtor de rabeca, fecha aspas. Nessa mesma entrevista, o mestre Zé de Nininha nos oferece uma explicação que ilustra bem o dialeto antropomorfizado da rabeca que nos interessa aqui. Diz o mestre pernambucano, que foi pupilo de mestre Pitunga, o seguinte, abro aspas, a gente começa a fazer uma rabeca pelos textos. Pelo de baixo, que a gente chama de fêmea, que tem o bicho do ferro de engomar, e o texto macho, que é o de cima, que é a tampa. Dentro tem duas bases, a do imbigo e a do ferro de engomar. Depois a gente vem para a parte do braço, que tem o ferro de engomar, a largadura da mão e a parte do caramujo, onde vem as cravilhas. Depois dessas partes construídas, que são o sovaco, a bunda e o ombro, a gente chama a rabeca de um instrumento feminino, feme. Depois a gente alinha o braço com o texto para não ficar troncho. Depois vem a parte do aro, que é de genipapo cozinhado na água quente. Aí vem primeiro a bunda, o ombro e por último o sovaco, por causa da alma que fica dentro. Se eu não botar essa alma, ela não toca. Se não tem alma, não tem rabeca. Não tendo alma, não tem vida. Fecho aspas. A rabeca, enquanto objeto vivo, portanto, com suas orelhas e bocas, circunstancialmente cumpre papel mediador entre o falante e o seu falar. E por isso demanda uma ciência
dos instrumentos musicais, que leva em conta não apenas a classificação e a descrição física do instrumento musical, mas também o seu entorno humano, espacial e temporal. Ou seja, geografia, história, antropologia, linguística e outras disciplinas mais, todas trabalhando juntas para nos explicar como que palavras e rabecas atravessam tempos tão remotos e continuam a ser vocalizadas e tangidas em várias culturas espalhadas pelo mundo, África, Ásia, Europa e América. Tal postura de pesquisa pode aprofundar nossos conhecimentos sobre a rabeca brasileira e seu idioma, já que ambos devem estar implicados nas práticas de reconhecimento e fortalecimento das tradições culturais como forma de socialização e construção de identidade nos últimos anos. Como escreveu certa vez o rabequeiro Luiz Fiammingue, os últimos anos testemunharam um forte impulso no interesse pela rabeca, que juntamente com seus pares instrumentais, que formam o depositório das tradições musicais mais profundas ainda existentes no Brasil, como viola caipira, os pífanos e toda a família dos instrumentos de percussão, ganhou os palcos e espaços urbanos, revelando a integridade de personalidades musicais como Nelson da Rabeca, Mestre Salustiano, Luiz Paixão, Ciba Veloso, Cláudio Rabeca, Gramani e muitos outros. Esses músicos colocaram em evidência o ofício do rabequeiro, anteriormente associado à imagem de incompletude e atraso, tendo como parâmetro o violino e a cultura erudita. Desafiando esses parâmetros, esses músicos mostraram que a rabeca tinha muito a falar na sua própria língua e que o seu dialeto poderia acrescentar novas faces para a imensa variedade já existente de música brasileira. Fecho aspas. Se músicos como Antônio Madureira, do Quinteto Armorial, consideram os padrões de musicalidade de um rabequeiro como uma língua na qual a composição musical é expressa, é porque aceitam que a música de concerto exige conhecimento de outra linguagem específica. Nessa perspectiva, a linguagem armorial dos anos 70 foi uma tentativa de compreensão consciente dos significados particulares da língua na tradição, que não seria tributária de concepções de língua dominadas pela prática escrita, próprias das partituras musicais e das formas canônicas do idioma lusitano. Eu sou o rabequeiro e pesquisador Caio Padilha e se você gostou desse conteúdo, compartilhe com outros amantes da rabeca e fique muito à vontade para mandar sugestões e críticas para o meu correio eletrônico emaildepadilha@gmail.com. E nos despedimos hoje com o nosso Momento Rabeca Livre Brasil, em que sugerimos um disco e um livro que possam instigar ainda mais os nossos temas. Hoje eu vou indicar o CD do grande rabequeiro Maciel Salu, de 2010, intitulado Mundo. O livro de hoje foi publicado em 1967 por Luiz da Câmara Cascudo, intitulado Mouros, Franceses e Judeus. Fique agora com as saudações dos rabequeiros e rabequeiras do grupo Rabeca Livre Brasil, que no WhatsApp juntou quase 200 rabequeiros espalhados por todo o Brasil. Olá, meu nome é Isildinha, eu sou rabequeira em construção, sou do sertão pernambucano, da área rural de São José do Egito, e nos meus estudos com a rabeca venho descobrindo quão maravilhoso é esse instrumento. A rabeca é muito rica em possibilidades e ela se enamora com muita intimidade das festividades da minha terra. Ela casa lindamente com os nossos ritmos, como a ciranda, o coco, o maracatu, o frevo, o cavalo marinho e o forró, onde ela já é muito tradicional, mas também o samba de latada. E nesses estudos eu tenho trazido a rabeca também para junto das nossas tradições religiosas, que não deixam de ser também festivas, como os cantos das benzedeiras, os cantos das lavadeiras,
os benditos dos peregrinos, o reizado, as bandas de pífanos, porque a tradição religiosa é algo muito forte no nosso sertão, faz parte da nossa identidade, da nossa cultura. Então permeia toda a nossa arte. E esta é a minha vereda com a rabeca. O meu propósito é cultivar a arte da minha terra, a cultura de minha gente, levando a rabeca para mais pessoas, poder tocar não só em palcos, mas nas ruas, nas praças, nas feiras, nos becos, na área rural. E, enfim, este é o roçado da minha inspiração com a rabeca. Esta é a minha lavoura e aqui os frutos são todos doces. Meu nome é Renato Tapuio, sou rabequeiro, Natal, Rio Grande do Norte. Construo as rabequinhas que eu toco, também envio a rabeca para todo o Brasil e tenho um trabalho junto com um sanfoneiro e 2 percussionistas, um trabalho onde coloco minhas autorias e músicas também da cultura popular. A gente faz som na rua, em vários lugares. E é isso, vamos se unir para fortalecer essa cultura que é tão linda e tão forte, ancestral, que é a rabeca. Salve, salve, rabequeiros do Brasil. Me chamo Rafael Souza, sou tocador de rabeca aqui de Natal, Rio Grande do Norte. Eu já toco rabeca há uns 6 anos, mais ou menos. Já participei de grupos tocando rabeca, já dei aula a um grupo específico de rabeca no IFRN. Em minhas aulas como professor de música, eu boto a rabeca como tema. E eu queria parabenizar o nosso amigo Caio Padilha por esse belo trabalho da memória da rabeca brasileira, que com certeza vai ser uma fonte de várias pesquisas, uma fonte com muito conteúdo da cultura popular, em específico desse instrumento tão querido que é a rabeca. Saudações e um abraço. Essa série especial de podcasts está sendo viabilizada graças ao patrocínio da Lei Aldir Blanc, Fundação José Augusto, Governo do Rio Grande do Norte, Ministério da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.